Então a gente vai estar tratando hoje, pessoal, né, sobre como funciona, né, aqui na realidade os mecanismos, né, de como a gente pode fazer o bypass, né, de antivírus. Muita gente pergunta, cara, como é que a gente cria um vírus food, né, que é indetectável? Certo? Que indetectável não é o termo correto, mas a gente pode dizer que é um termo é, vírus indetectável, cara. Isso não é exatamente isso, certo? Vírus indetectáveis, né, não existem exatamente. Na verdade, existem vírus que não têm assinatura conhecida e que bypassam aí as maiorias dos softwares antivírus, né? No caso. É, mas bem, talvez assim no futuro existam vírus que sejam capazes de estudar o antivírus, né, local, né, entender como funciona e aí se ajustar de acordo com o comportamento do antivírus. Só que isso aí é muito avançado, também consumiria muito recurso computacional, que não parece ser muito interessante. Bem, a gente vai abordar só a análise estática, né? A análise estática, pessoal, o que ela é? A gente só vai comparar basicamente, né? A gente tem o que, né? A gente tem aqui um banco de dados, vou colocar isso aqui, certo? E esse banco aqui tem assinatura, certo? SH1, né? SH1, né? A, B, C, não sei lá o que, né? Tem um hash aí associado aí a ela, né? 9, não sei lá o que e tal. Então, eu comparo esse hash aqui, eu tenho aqui uma sample, né? Uma amostra. E essa amostra de vírus, pessoal, né? A gente compara com a assinatura desse vírus que já é conhecido, já é documentado, certo? Também a gente trabalha muito com as regras IARA. Então vamos ler aqui o que tem aqui de legal. O mecanismo estático, né, ele compara arquivos com um banco de dados e assinaturas de malware conhecido. Isso pode ser mais desafiador do que parece, pois é relativamente simples fazer alterações no malware. Então, o mais conhecido, pessoal, são as assinaturas IARA, né? A gente tem aqui um malware, né? A gente tem uma assinatura IARA, né? De um malware, né? Como é que funcionam as assinaturas em IARA, né? Você geralmente vai usar o Python, importa algum pacote, né? Na verdade não é pacote, cara, não estou lembrado não, mas algum arquivo de importação ali, uma biblioteca que trabalha para analisar arquivos PR, certo? E a gente analisa as strings e aí compara aí com as regras IARA, né? Bem, a gente tem uma regra IARA aqui que é do malware crazy, né? Tá lá acima, né? A gente tem essas strings. Então, se a gente raciocinar, cara, se eu criptografar essas strings, né? Se eu criar um programa, né? Se eu pegar, né? Se eu ler esse arquivo PE, encriptar essas strings e rodar em tempo de execução, né? Por exemplo, ou usar um encoder, né? Um encode base 64, então eu mudo o comportamento do vírus, né? E aí eu consigo executar aí, né, bypassar essas regras. Então se eu criei o vírus, né, e eu criptografei aqui, eu encodei essa string, eu fiz esse encode aqui, eu encodei essa string, então aqui eu consigo bypassar esse sistema de antivírus, pessoal, certo? No caso, né, eu posso bypassar esse sistema de antivírus, né? Então a gente pode ofuscar um string, pessoal, quantas vezes? 10, 20 vezes e tal, né? Eu vou passar um arquivo, pessoal, né? Eu vou passar o vírus, né, num link aí. O vírus não, na verdade eu vou passar o arquivo .c, né, do nosso agente que eu estava escrevendo. E aí esse agente eu vou colocar no Falei.bin e vocês baixam lá, certo? E aí vocês vão ter algumas tarefas a executar, certo? No caso aí eu vou passar o exercício na próxima aula para vocês entenderem melhor, certo? A gente pode usar o Base 64. O Base 64 é um encoder, pessoal. Ele não é uma criptografia, é um encoder, né? A gente pode aplicar uma recursão, né? Chamar uma função de decodificação n vezes para desofuscar uma string codificada n vezes, né? No caso com base em 64. A gente pode usar também o for, né? Além de a gente criptografar as strings, pessoal, a gente pode criptografar as APIs também. Cara, a gente pode criptografar as APIs, a gente pode, sabe por quê? Se a gente for aqui na função,
gente for aqui no manual da Microsoft, né, se a gente for na função getProc address, né, MSDN aqui, então se a gente for nisso aqui, né, se a gente for nisso aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem aqui o nome da função. Então, por exemplo, eu quero importar a função MessageBox. Então, em vez de eu chamar a função pelo nome, eu posso encriptar essa string, né, essa função, no caso aqui, o shell execute, por exemplo. E aí, pessoal, né, essa função aqui, eu chamo ela pelo negócio. Então, por exemplo, né, eu vi, pessoal, que quando eu encriptei o shell execute, eu tenho essa função ofuscada dessa forma, né, encriptada. Posso criar uma função, certo? Eu vou chamar aqui de char decrypt, né, no caso, né. E aí ela recebe um char, né, eu vou colocar aqui x, qualquer coisa, qualquer variável, e aí ele desofusca. Então, vamos supor que eu chamei aqui a função getProcAddress, né, essa função aqui. Então aqui ela recebe o módulo, né, a DLL, né. O módulo é o que, pessoal? O módulo é a DLL, né, o arquivo que contém a função exportada, né, no caso, né. Então, vou colocar aqui nu porque não tem nenhum módulo. E aqui, pessoal, vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui a função for deck, né, d, pronto. E aqui a gente coloca aqui d, né, ou s, qualquer variável. Coloca aqui o s, certo? Na verdade aqui a gente sabe que a gente tem aqui, né, a gente tem aqui getProcAddress. Então aqui, pessoal, com esse for, né, que decriptografa o arquivo, né, decriptografa a string, na realidade. Então eu chamo essa string aqui, certo? Essa string e essa string aqui, pessoal, ela vai me dar, quando eu for rodar esse código aqui em tempo de execução, ele vai decriptografar essa string e aí vai chamar a função, né, no caso ali diretamente. Então isso aqui serve para bypass, no caso. É o seguinte, pessoal, agora vamos para o seguinte, né, arquitetura de malware, né, como o malware funciona. O malware, pessoal, ele tem até 4 partes, né, no caso. Tem a parte de bypass de antivírus, que é o que a gente está estudando. Tem a parte de comunicação com servidores. Então o nosso malware vai se comunicar com o nosso servidor de comando e controle para saber o que ele vai executar ali dentro da máquina. Então vai executar o que? Vai executar um comando cmd, vai capturar teclado, vai pegar os cookies, né? Então o malware pergunta: C2, o que eu devo fazer ali na máquina? Você deve fazer isso, certo? Então ela busca as instruções, né? O nosso implante agente, certo? Persistência. Então o nosso malware tem que ter a capacidade de sobreviver a um reboot ou a um desligamento, certo? Ou uma reinicialização ou desligamento. E aqui a gente tem a parte executiva, que é o que o malware vai fazer. Ele vai fazer o que? Ele vai executar comandos remotos no host, vai fazer o que? Então, isso aqui é a parte executiva, certo? Vai criptografar arquivos, vai fazer o que? Então tem tudo isso, pessoal, certo? A gente, pessoal, a gente tem o seguinte, né? Isso aqui é coisa do linguagem C. Todo o array em C começa do 0 até a posição. Se o array tem 25 elementos, então vai ser o quê? Então a última posição do array vai ser 24, que começa de 0 a 24. A gente pode também chamar APIs por hash, né? O hash da função ali. Eu vou deixar o seguinte, pessoal. Agora vamos só fazer o seguinte. A gente pode criar, por exemplo, né, um empacotador, não, né? A gente pode criar um programa, né, que lê o arquivo PR, pega os bytes e aí vá lá na seção data que tem os arquivos e encode, né, faça uma codificação em base 64 e ali a gente tem um PE ali, né, ofuscado, né, no caso, né. E aí, pessoal, com esse PE ofuscado, né, a gente cria um programa que desofusca essas strings em tempo de execução e a gente executa o executável normalmente, certo? Na memória logo diretamente, né? A gente analisa os cabeçalhos PE. Aqui a gente tem a função base64, que é uma função recursiva que chama ela a quantidade de vezes que a gente quiser. A gente tem aqui, então
É o seguinte, eu quero que vocês criem um programa, um script em Go, em Python, né, que criptografe a API, né, uma API da sua escolha, né, message box, etc. E aí, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Vocês têm que, a formatação tem que estar no formato lá de shellcode, né, não é formato shellcode, mas tem que estar nesse formato lá, a API, certo? Por quê? Por que vocês vão ter que colocar a API dessa forma? Por quê? Porque vocês têm que colocar, porque para evitar caracteres inválidos aí. Então coloquem a formatação, né, dos dados com base nisso aí. Então é muito simples, pessoal. Então vocês podem usar um SHA, um base64, qualquer coisa, certo? Então é isso, pessoal. Beleza?